Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de fazer um resumo breve de alguns pontos que eu não abordei, né? Principalmente para os policiais, juristas, seja em âmbito nacional ou internacional, que fazem parte das investigações, né, ou processos referente aos meus casos que envolvem o meu nome ou voltados a essa linha de investigação de tráfico humano, exploração sexual, conspiração política e etc., né? Que inventaram, enfim, de organização criminosa e etc., que tentaram relacionar o meu nome, eu gostaria de trazer algumas explicações, vamos dizer assim, detalhes de fatos que eu não especifiquei na época, porque eu não sabia, não compreendia ainda, mas que hoje eu percebi, né? E compreendo que seria importante ressaltar aqui e trazer até para quem de fato os profissionais que trabalham de forma ética e neutra, né, dentro da polícia ou do judiciário, possam ter mais esclarecimentos e provas e o testemunho coletado e registrado, né, como uma prova documental do que eu sei, do que eu compreendi. E até o momento, processo nenhum se abriu para mim. Percebi que estamos num contexto, acho que, de finalização das investigações, ou é do processo em que eles tentaram recorrer, né? Desde que perderam, foram fazer isso no meu ambiente de trabalho. Mas tem alguns detalhes que, desde que esse caso surgiu, que repercutiu na mídia, né, no ano acho que de 2021, 2020 para 2021, que vale a pena abordar, como sobre o fato de eu não ter descoberto os vídeos de estupro, nem ter sido notificado ou informado. Tanto eu não sabia, como a sociedade não sabia, e as pessoas ao meu redor que denunciavam também não devem ter sabido com propriedade, profundidade sobre o fato, de forma detalhista, né? E vale a pena eu trazer. Enfim, em 2021, gente, eu fui trabalhar num órgão, num CRAS da cidade de Catu. Dentro desse CRAS, vamos dizer assim, antes disso já existia um contexto anterior de um outro histórico de trabalho que eu tinha na SEMAS, em que pessoas já vinham denunciando essa organização criminosa ou familiar que mentia, dizendo que eu teria problema, né, que eu seria deficiente, que eu deveria ser internado. Pessoas que faziam parte de órgãos como a SEMAS, que também mentia, dizia que eu era drogado, louco, me prostituía, isso tudo. E existiram esse tipo de gente que mentia, prestava informações falsas, e existiam as pessoas interessadas em descobrir a verdade ou de fazer a própria justiça acontecer, né? De denunciar, de investigar, solicitar investigações de forma, seja com a polícia ou de forma mais interna, privada, com detetives. Eu sei que quando eu fui trabalhar no CRAS de Catu, todo esse contexto anterior de denúncias que fizeram e solicitações de investigação propiciou a vinda de policiais, né, para esse novo contexto de trabalho dentro do CRAS Barão de Camaçari, que era assim que chamavam. É, fui trabalhar como educador social, na época ainda não era homem trans, né? Tava com o nome de Thaís, era como se fosse educadora social. Mas, só para especificar a vocês, meus cargos, o que eu fazia lá dentro e o contexto que eu estava. Era um contexto de trabalho. E que devido a essas denúncias anteriores, né, ocorreu a entrada de policiais disfarçados. Acredito que desde policiais de nível estadual, seja da polícia do estado da Bahia, como também de nível federal, né? E aí que está a questão. Existia um momento das investigações e que tinha policiais descobrindo dados relevantes, descobriram o envolvimento de políticos com essa organização criminosa, descobriram que eu não tinha problema mental, nem usava drogas, nem tinha problemas, vamos dizer assim, relacionados a envolvimento com organizações criminosas, etc. Foram investigando, como é o trabalho da polícia. Mas existia um momento em que encontraram vídeos de estupro
seja os policiais, os cidadãos e etc. E isso vazou, veio à tona, repercutiu de forma pública, foi trazido por pessoas, por criminosos que queriam, né, se defender e sujar a minha imagem. E esses vídeos de estupro não me foram notificados para que eu pudesse denunciar. Eu percebi um movimento na época assim, há investigações, há policiais trabalhando pelo visto, que bacana, que isso parece agora que vai se resolver. Vou descobrir porque tanta gente está tentando me acusar falsamente ou ameaçar ou até me demitir do emprego. Um momento isso se abre, vão tentar coletar meu testemunho, meu depoimento ou me notificar sobre o que está ocorrendo. Eu só me importava em fazer o meu trabalho e tendo ciência de que alguém estava investigando, a polícia ou o judiciário em algum momento ia abrir aquela situação ou perguntar. Né? Não tive intenção nenhuma em atrapalhar a polícia ou perguntar algo. Era o que eu desconfiava. Em momento nenhum policial se apresentou para mim e especificou o que era. Nem houve planejamento de nada desse tipo, que eu quero deixar claro a vocês. De conspiração, de planejar, de falar isso ou aquilo, ficar calado ou não. Era só o que eu percebi enquanto indivíduo que sofreu certos tipos de crime, ameaça, estava em um contexto de vulnerabilidade ou de risco e ocorreu um procedimento de investigação e existia pessoas que deveriam ser do judiciário e da polícia também investigando. E dentro desse contexto, quando descobriram aquela tecnologia que era utilizada por uma rede de tráfico e exploração sexual, descobriram os vídeos de estupro, o próprio integrante dessa quadrilha, o Jair Messias Bolsonaro, estava como presidente, exercendo um cargo de poder e de grande influência sobre os órgãos públicos, até os órgãos de segurança pública. Então, os policiais que estavam trabalhando lá dentro, em algum momento, recebeu ofertas dele do Ramagem para que começassem a colaborar com ele. Porque este Jair Messias Bolsonaro já me perseguia e tentava, me traficar e para levar para um certo lugar, traficar e explorar sexualmente, quando conseguisse efetivar essa parte do tráfico. Ele precisava que eu fosse internado, afastado do convívio da sociedade, para que pudesse efetivar de uma forma mais concreta e assertiva a prática do tráfico humano e exploração sexual. Já tinha conseguido criar dados falsos e criminosos contra mim no estado do Rio de Janeiro, que é onde a família Bolsonaro, pelo visto, ocupa cargos políticos ou mora mais, né? Eu nunca morei lá, nunca tive relação com lá ou de ir viajar para fazer uma atividade de lazer ou morar. Em momento nenhum. Mas surgiu documentos ou dados falsos referentes ao meu nome, tentando me colocar como criminoso. Até onde eu sei. E quando ocorreu essas investigações aqui na Bahia, ele já sabia, porque é o grupo criminoso, a organização que ele faz parte, já me monitorava e acompanhava antes disso. O que eles viram como obstáculo foi pessoas que procuraram denunciar sobre essa questão na cidade, que ainda estava, vamos dizer assim, encoberta, sem ninguém entender, denunciar, pedir ajuda da polícia, de alguém para investigar e achar, as pessoas por trás disso. Então ele começou a ver algumas pessoas como um obstáculo e alvo para ele tentar prejudicar, como Ludmila Ficina, Jus Cardoso, e etc. Que é um histórico que vem de 2020 de um trabalho que eu tinha na SEMAS. Essa pessoa buscou prejudicar essas pessoas utilizando até gente de dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, de Assistência Social daqui de Alagoinhas, como Alfredo Menezes, que é membro da quadrilha desse Jair Messias Bolsonaro e de Isidório, pastor Isidório. E ele tentou prejudicar a própria prima, onde ele trabalhou e exerceu cargo, dentro da assistência social. Não se iludam, porque rede de tráfico e exploração sexual precisa ter esse tipo de gente dentro dos órgãos públicos, dentro da polícia, dentro do judiciário e da assistência social. Por quê? O órgão de assistência social no Brasil, o Ministério de Desenvolvimento Social, as políticas públicas voltadas para assistência social ou direitos humanos, é que mais trabalha com enfrentamento à exploração sexual, a tráfico humano, a abuso de crianças, violência de crianças, adolescentes, mulheres.
é quem trabalha mais de frente no enfrentamento, na defesa ou em ações preventivas. Então, para eles, ter uma pessoa desse porte dentro de órgãos da assistência social é vantagem. Porque descobrindo algum caso, alguma situação, alguma menina ou menino que é traficado ou explorado por eles, alguém de dentro desses órgãos procura encobrir. Não vai haver um enfrentamento de buscar preservar a vítima, proteger, denunciar ou expor o traficante ou explorador sexual. Eles conseguem, vamos dizer assim, dar um jeito no meio do caminho. E essa pessoa buscou acusar a própria prima, né, a Ludmila Ficina, a mim, falsamente, vamos dizer assim. Além de ser agressor, é uma testemunha falsa do Jair Messias Bolsonaro. E desde aquela época já existia policiais corruptos do Jair me monitorando e monitorando as pessoas ao redor de mim no trabalho. De 2020 para 2021, que eu fui para Catu, essas pessoas do trabalho anterior, né, e da cidade já buscava fazer denúncia a órgãos de segurança. Olha, está ocorrendo tal e tal coisa no trabalho, tal e tal coisa na rua com essa pessoa. A gente já foi informado, ou já foi ameaçado, ou recebeu proposta disso. E fizeram denúncias. Eu sei que no meu outro trabalho, em outra cidade que eu consegui trabalho, existiu investigação e policiais infiltrados dentro desse trabalho. Mas chegou um momento de que do processo da investigação que as provas que foram coletadas envolviam estupros e estupros de pessoas conhecidas, como Jair Messias Bolsonaro, entre outras. E isso foi um problema para essa rede de tráfico e exploração sexual. Porém, como o traficante estava em cargo de presidente, exercendo poder, né, direto ou de forma indireta, sobre órgãos de segurança pública e dos cargos que ocupam esse tipo de órgão, ele conseguiu interferir no processo, na investigação da Polícia Federal, dos policiais que estavam aqui na época. Então, tinha um policial, eu acredito, ele não me disse, nem os colegas dele ao redor, essa pessoa estava infiltrada com o nome de Reinaldo e era coordenador do CRAS Barão Camaçari. Esse policial se infiltrou e se infiltrou como coordenador. A gente trabalhava em equipe multiprofissional. Devia existir, sim, outros policiais lá dentro. Esse em específico, gente, é o que eu quero abordar. Recebeu proposta junto com os demais de suborno, né, seja dos Ramagem ou do Jair Messias Bolsonaro, de forma direta para prejudicar o andamento das investigações, acusar os colegas e a mim, prestar informações falsas. Chegou um período que este profissional praticou até estupro, pelo visto, contra mim ou agressão, e usou isso, né, seja em vídeo, etc. Esse contexto trabalhista, onde ele tinha, vamos dizer assim, convivência comigo devido ao trabalho, para inventar que tinha se relacionado comigo. Então, essa quadrilha, vamos dizer assim, né, tinha quem trabalhava para eles de forma indireta, quem não queria ter o nome exposto, que estava em cargo de presidente, e tinha aqueles na linha de frente, que tentavam internar, ou dizer que eu era louco, ou que não poderia trabalhar, ou que fazia acusações contra a polícia e órgãos públicos e pessoas da cidade, né? E aí foi o que ocorreu. Teve um período que uma policial descobriu a tecnologia, pelo visto, que era utilizada dentro da rede de tráfico e exploração sexual, e é uma tecnologia de origem americana, patrimônio americano, pelo visto, e que é secreto, deve ser algum tipo de equipamento utilizado pela polícia ou órgão de segurança pública dos Estados Unidos. Isso não deveria estar nem no Brasil. E a questão, o criminoso soube disso também. Então, antes mesmo deles fazerem a denúncia ou acusar, ele acusou em outro país e levou policiais de lá de dentro que estavam na investigação para acusar o colega. Esse que tinha o nome de Reinaldo, pelo visto, foi que acusou a policial que descobriu a tecnologia. Deve ter dito que ela era corrupta, que ela tinha vendido testemunho ou conspirado, né, ou planejado aquilo com políticos, ou que tinham recebido essas tecnologias do político para acusar ou dizer que era o Jair
ou dizer que eu informei isso ou planejei com ela, algo desse tipo. Ele acusou a moça pelo visto sofreu até um afastamento. Eu lembro que chegou uma época que do trabalho no CRAS, que ele também foi afastado, ou ele pediu para sair, porque estava participando de processo ou fazendo algum tipo de denúncia contra mim e os demais que investigavam, né? Aí teve até um dia, eu acho que foi quando descobriram que ele fez algum tipo de estupro ou agressão contra mim. Ele entrou no trabalho, me pediu para ir para a sala dele ajudá-lo com o material. Sei que eu fiquei com as folhas na mão, fazendo a anotação do que ele falava, ou resolvendo algo nos papéis, e ele na mesa da frente no computador, né? Devia estar me filmando ou em alguma audiência dizendo, olha, ele não tem medo de mim, como é que eu estuprei ele ou agredi, ou como é que vocês vão prender Jair Messias Bolsonaro ou os outros dizendo que eles são estupradores, ou colocar medida protetiva, isso e aquilo. Ele fez isso porque ele quis e não tem medo da gente. E eu mal sabia que estava tendo audiência nenhuma, ou que estava sendo gravado, ou do que se tratava aquilo, nem mesmo que ele teria me estuprado, porque ele me drogou. Possivelmente junto com quem ele foi na casa, né? Me drogou, desacordou, fez o vídeo para poder ser testemunha do Jair. Isso tudo sem os colegas que estavam infiltrados saber. Acusou os que estavam lá trabalhando, acusou a policial que descobriu a tecnologia, disse algo ruim sobre ela lá, não sei, deve ter colocado até como suspeito um integrante da rede, e ele saiu, né, vamos dizer assim, de bom. Quem vendeu testemunho, os policiais que devem ter se vendido por dinheiro, alguns devem ter percebido, esse cara está em cargo de presidente, quem está pedindo a gente para mudar o testemunho é o diretor da própria PF, é o presidente, isso aqui não vai levar a nada se a gente não fizer o que eles mandam, capaz da gente perder o cargo ou não. Outros foram por dinheiro e outros que não quiseram fazer parte disso, eu soube que até agressão sofreu. Teve policial, mulher que foi agredida por eles, né? Ou foi demitida depois até. Teve tudo, de tudo um pouco, pelo visto, lá dentro. E aí a questão, gente, foi assim que eles tentaram mover um processo, né, tanto fora do país como com o Ministério Público Federal. Porque foi aí, depois dessa etapa, ou durante esse procedimento, que tinha o Ministério Público da Bahia, mesmo sem eu saber, e as denúncias e investigações ocorrendo, ele, junto com Jair Messias Bolsonaro, junto com o Ministério Público Federal e a PF, buscou ir contra o Ministério Público da Bahia, ou a mim, alegando conspiração política, dizendo que não se tratava de estupro, dizendo tudo quanto foi possibilidade, né, vamos dizer assim, de inviabilizar o processo, descredibilizar as provas encontradas, etc. Como também surgiu a questão dessa tecnologia. Não sei se venceram, se não venceram, não fui notificado. Eu sei que algum processo que eu venci referente ao Ministério Público da Bahia, pelo visto, foi a questão que ocorreu deles criarem um outro solicitando para que eu não fosse informado. Quando os vídeos de estupro repercutiu nas mídias sociais, os agressores falavam, zombavam, chegou a passar algo em TV ou ter entrevistas, teve ação judicial e movimento da própria polícia para que eu não tivesse acesso a esse tipo de conteúdo. Eu não sei, gente, qual é o tipo de recurso tecnológico que a polícia dispunha na época que poderia fazer isso. Filtrar os conteúdos, fazer com que não chegasse a mim. Qual era o tipo de interceptação que ocorria no dispositivo. A TV de lá de casa, o cabeamento devia ser alguma também programação deles, algo manobrado por eles, porque não passava. Eu lembro que teve um período que passava até uns desenhos, umas reportagens meio estranhas, que eu pensei assim, isso é canal mesmo da TV brasileira do dia a dia? Eu não estava muito ligando para isso, nem era de assistir. Por causa do tempo que eu passava muito no trabalho, né? Às vezes nem ligava para isso. Durante a semana, era mais no final de semana e olhe lá. E aí muita coisa se passou, muita coisa ocorreu e esconderam, conseguiram filtrar esse conteúdo de mim, das redes sociais. Pouco foi o conteúdo que eu tive acesso na época de alguém zombando sobre algo, mas não sabia do que. Foi o que ocorreu. Por isso que eu não pude fazer denúncia,
Por isso que eu não pude processar, não tive acesso ao vídeo de estupro até hoje e eles conseguiram esconder isso de mim.